Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um conteúdo um pouquinho mais pessoal. Eu vou falar da profissão de médico, relacionar aí com a minha atual trajetória aí que me tornou um médico investidor e tentar focar no que eu acho importante, já que eu estou fazendo um canal com dicas de investimento, mas eu queria dizer também que sempre eu procuro levar o equilíbrio. Sempre procuro levar o equilíbrio a ponto de tentar equilibrar o investimento que a gente investe na parte financeira, equilibrar com o investimento na nossa profissão, né? Sempre se mantendo atualizado, adquirindo conhecimento e investir na nossa saúde, né? Então essa parte, esses três pilares são fundamentais e muitas vezes eu vejo que a gente mesmo, eu me incluo, né, como médico, a gente vai mais para um lado e eventualmente deixa faltar no outro lado. Entrando um pouquinho dessa parte pessoal, quando eu me formei, eu fiquei um ano trabalhando. Foi um ano excelente. Fui médico do Exército aqui em Ribeirão Preto. E depois desse ano bom teve a residência, né? Então aí a gente sabe, é aquela época terrível de qualidade de vida. Eu sinceramente, na residência médica, eu pensei até mesmo, e não assim de largar a medicina logo de cara, mas me criou a ideia assim de que talvez, né, a medicina não seria o que eu fosse fazer para o restante da vida. Aí eu vou passar aqui para vocês, deve ter muito colega médico que me segue lá no Instagram, né, que vai provavelmente começar a seguir aqui, muitas pessoas conhecidas. Eu vou passar também para vocês o que me salvou, o que me fez mudar de ideia, o que me fez hoje não querer largar a medicina de forma nenhuma, mesmo que eu, através dos investimentos, consiga a liberdade financeira. Mesmo atingindo a liberdade financeira, que significa poder não ter a dependência do trabalho, mesmo assim, eu hoje, com a minha mentalidade, eu gosto muito da profissão de médico, não pretendo de forma nenhuma abandonar. Vou pular aqui para o finalzinho ali da minha residência, onde eu precisava decidir no que eu ia trabalhar. E eu sou uma pessoa que gosta de desafios, né? Mesmo que seja desafio para mim mesmo, eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Mas da mesma maneira, a gente tem que ter um pouco, tem que ter, né? Não tem jeito, tem que ter muita responsabilidade. Eu sempre quis trabalhar, quando eu me formei, eu queria trabalhar numa UTI. Eu vi os colegas que trabalhavam e me via trabalhando, tentando fazer diferença ali para casos graves, né? Salvando vidas. Eu acho que o lugar que mais te aproxima de salvar vidas de maneira imediata é numa UTI. E na época tinha uma médica que formou lá na USP, fez residência no HC, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e ela estava organizando uma escala, estava para inaugurar uma UTI lá no meio da Ilha do Marajó, na cidade de Breves. E ela estava chamando justamente o pessoal que já tinha acabado a residência para trabalhar, e eu estava no finalzinho. E todo mundo que ia lá, eu perguntava como que era, e o pessoal gostava, né? Fora que o salário para aquela época era muito bom. Lógico, ficava uma semana inteira trabalhando dentro do hospital, mas era recompensador. Uma semana equivalia, às vezes, o salário do mês todo. Então também tinha essa recompensa. Mas eu realmente falo que eu queria trabalhar com UTI. E se fosse bem remunerado, melhor ainda, né? Unir o útil ao agradável. Só que eu tinha medo também de pegar o aviãozinho. Porque imagina você ir lá para o meio da Ilha do Marajó, o acesso principal era por aviãozinho teco-teco, né? No começo era monomotor pequenininho, ia um médico de copiloto, um pediatra, o outro clínicos, né? Os dois clínicos ali atrás, ainda tinha mais um pediatra ainda, que eu nem lembro, acho que estava no meio ali do avião.
bem apertadinho, bem pequenininho. Esse era o começo. E aí um dos médicos que foi, eu sempre perguntava, como é que foi? Ele falou, um avião desses monomotor, imagina que você está na montanha-russa, você vai passar emoção, mas de certa forma é seguro. Ele falou, né, que o pai dele entendia de avião, acho que tinha tirado brevet e tudo mais. Então ele passou essa segurança. Foi o primeiro momento ali, né, que venceu esse medo de pegar aqueles aviãozinhos lá teco-teco. Depois começou a saga para tentar entrar na equipe, porque estava no finalzinho da minha residência, mas eu tinha que esperar terminar para poder entrar. Só que o que aconteceu? Quando é um lugar bom, que as pessoas gostam de trabalhar, que remunera bem, acaba ficando muito concorrido. E realmente, quando eu liguei falando que eu estava com interesse de ir para lá, eu entrei numa lista de espera. E eu sempre perguntava, como é que tá a lista de espera? Tava sempre longe de eu conseguir esse trabalho. Então tinha outros médicos que estavam na frente, que já tinham ido lá, que tinham preferência. Foi quando realmente eu conversava com o pessoal, e aí numa das conversas eu vi que um dos médicos que tinha passado numa prova, tinha sido chamado para servir o exército, ia liberar, não ia poder mais ir lá. E aí eu fiquei sabendo também que um outro médico, me chegou até o ouvido, olha só, né? Outro médico que tinha, de certa forma, feito bagunça lá, e ele foi retirado da equipe. Então tinha 2 médicos que saíram da equipe. Então eu comecei a ligar para a coordenadora. E, gente, impressionante, né? Lá nessa época, que era 2011, né? Se eu não me engano, o celular era muito ruim lá. Então eu não conseguia telefonar para a coordenadora para falar que eu estava disposto mesmo a trabalhar lá no norte, né, na Ilha do Marajó e tudo mais. E aí eu não conseguia falar. Eu persisti tanto, acho que eu insisti tanto, que eu peguei assim, na internet, eu não lembro muito bem, peguei uma lista, fui vendo, liguei para a polícia da cidade para ver se alguém tinha o telefone do hospital. Eles falavam, só tem o telefone do hospital velho, desse hospital novo não tem, né? Tinha inaugurado. Liguei na prefeitura, ninguém atendeu. Eu sei que eu consegui ligar no outro hospital, que aí transferiu ligação lá pro outro lugar, mas mesmo assim não consegui falar com a coordenadora, ela não estava disponível naquela hora. Aí eu fui ligando pro pessoal conhecido, né, pessoal? Quando a gente quer uma coisa, que a gente sente que é boa, tô falando isso porque vale a pena correr atrás. E aí eu liguei pro Alcino, né, na época. Ele falou, não, Rafael, a gente já estava pensando em você mesmo, né, com essas desistências que teve, mas eu vou falar com a Daniela. Aí depois eu fiquei sabendo que a Daniela ligou. A Daniela era colega de turma da minha, da docente lá do hospital, né, da urgência. E aí ela me aconselhou também, me recomendou, né? Então tive uma recomendação para entrar nesse hospital. Era concorrido, pessoal, o negócio pagava bem ali, era um bom trabalho, o pessoal gostava. Então eu fui indo até que o momento que a Daniela me ligou assim, eu vi aquele número, alô? Ela falou, Rafael, lembro como se fosse hoje, né? Até dá uma sensação de... Assim, Rafael, você está preparado, mala pronta para vir aqui pro Marajó? Eu falei, tô, claro. Você pode vir semana que vem? Eu falei, posso. E aí foi a minha primeira viagem. Às vezes eu posso até colocar umas fotos aqui. Novinho ainda, né? Tinha terminado a residência. Já tinha trabalhado antes no exército, de vários hospitais como plantão, mas ia entrar numa UTI, né, gente? E até fiquei um pouquinho receoso do que eu ia encontrar na UTI. Até um dos outros chefes lá da urgência, ele nem deve lembrar, mas o Bruninho, ele tinha ido 2 vezes. E aí eu perguntei, olha, o que chega lá, né, de caso, que a gente tem que ter? Você acha que eu dou conta? Perguntei para ele, isso eu tinha perguntado até um pouquinho antes de ser aceito, né, para ter mais segurança de ir atrás. Aí foi muito bom também ouvir, né, ele falou assim, olha, Rafael, vou te dizer que você pode ir lá, que você vai tirar de letra. E olha que eu digo que outros
né? Outros residentes aí não recomendaria não, mas pode ir que você vai tirar de letra. Então eu fui ganhando estímulo. Para chegar lá era uma aventura, pegava, demorar, saía daqui, tinha época que saía daqui quinta-feira, né? Pegava às vezes ônibus para Guarulhos, descia em Guarulhos, dormia em Guarulhos, pegava o avião Guarulhos-Belém, chegava em Belém no finalzinho da tarde. Época que chovia muito, eu já não queria pegar esse aviãozinho, às vezes pegava um barco que saía às 7 da noite, chegava às 8 da manhã, da 2, 12, 13 horas, dependendo da maré, um pouquinho mais rápido, 11, 12, 13 horas para chegar no sábado de manhã e começar. E aí eu animei tanto, eu gostei tanto do lugar que eu já ficava lá direto 2 semanas, né? Me poupava toda essa trajetória de viagem, que era o que mais me preocupava, né? Um monte de avião, barco, ônibus, mas principalmente as turbulências do avião era o que mais me preocupava, então eu já ficava 2 semanas direto. Eu criei um caminho certo ali por vários anos rumo à liberdade financeira, porque gastava muito pouco nessa época, meu padrão de vida era muito baixo pelo que eu ganhava. Eu tive um padrão de vida baixo durante vários anos depois de formado ali da residência, diferente do padrão que tenho hoje, que eu gasto bastante, infelizmente gasto bastante, mas naquela época eu gastava muito pouco, guardava muito, 66% do salário eu guardava para investir. Então nessa época eu peguei gosto tanto por ser médico como por investir, então eu comecei a pegar gosto pelas duas coisas, e foi realmente a gratidão do pessoal que trabalhava comigo, tanto a equipe toda de enfermagem, técnicos, psicólogo, equipe multidisciplinar, o pessoal que trabalhava, os funcionários que trabalhavam no hospital, a faxineira, tanto esse carinho que eu recebia quando eu chegava lá, que o pessoal ficava contente, né? Transmitia todo esse carinho, como dos próprios pacientes e acompanhantes que sempre agradeciam muito uma atenção que a gente dava lá, uma região muito carente em atendimento médico. Então essa atenção que a gente dava me fez realmente querer continuar fazendo a diferença, continuar trabalhando como médico. E resumindo aqui, indo bem rápido ao ponto, depois ainda veio, né, o sonho de virar cardiologista, que aí sim, é justamente pela cardiologia, pelo meu consultório, que eu realmente pretendo trabalhar até quando a cabeça estiver boa ainda, trabalhar aí por muitos anos, se Deus quiser. Espero que você também veja que um trabalho bom, que dá gratificação, não é fácil conseguir, você tem que ir atrás. O que você quer, vai atrás, e o contrário também é válido. Se você está num lugar que você não gosta, que você não está se sentindo bem, lute, vá atrás. Vá atrás do que você gosta de fazer, faça coisas que você tenha gratificação dupla, tanto gratificação pelo que você faz, pelo que você ajuda as outras pessoas, como gratificação financeira também. Eu acho que tem que ter os dois lados equilibrados, tá? Tem que ter os dois lados equilibrados. Invista na sua saúde, invista em conhecimento, vamos procurar trabalhar com o que a gente gosta. E para finalizar, você que é médico e agora eu que também como médico investidor, conforme eu disse, eu pensei muito nisso, mas mesmo que eu atinja a liberdade financeira, quero continuar trabalhando como médico, quero continuar estudando medicina, quero continuar produzindo conteúdo de medicina igual eu tenho meu canal Super Cardio de cardiologia, mas eu consegui virar profissional e estudei uma estratégia tranquila, uma estratégia que médico tem pouco tempo, que está na correria, que mesmo médico na correria consegue alocar boa parte ali em renda fixa, fazer uma renda fixa turbinada com minimização de risco através de ativos BTC da Bovespa, com minimização de risco e ter uma rentabilidade independente de alta, de queda, dormir tranquilo. Acompanhe meu canal. Eu vou tentar produzir mais conteúdos assim pessoais e fica aqui meu grande abraço para todos vocês.